Shalom, boa noite na paz gloriosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queridos, quero compartilhar contigo uma visão do encontro de Jesus com Nicodemos, ou seja, vamos olhar para um prisma um pouco diferente desse texto bíblico, porque eu acredito que é uma mensagem aqui para que a igreja possa enriquecer-se da graça e da presença do Eterno. Amém? Capítulo 3 e o versículo de número 1, tive ministrando no sábado e domingo um pouco sobre esse tema. Está escrito: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este foi de noite se encontrar com Jesus e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém poderia fazer esses sinais miraculosos que tu fazes se Deus não for ou não fosse com ele. Jesus respondeu: em verdade eu te digo, que quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Quando você olha esse texto bíblico, você percebe que dá a entender, pelo menos é o que está na superfície, que Nicodemos está falando de uma coisa e Jesus está falando de outra coisa totalmente diferente. Como nós percebemos isso? Ora, ele disse: ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Sinal miraculoso, ou seja, eu vi milagres, prodígios. Nicodemos está aqui nas entrelinhas dizendo: eu vi tu provocares milagres e maravilhas que alguém que não tenha Deus, não há explicação para isso. Nicodemos está aqui se referindo ao que ele tinha lido e o que ele tinha visto. Digamos que Nicodemos, há quem diga, que Nicodemos era o sumo sacerdote nesse ano, porque os sacerdotes eram trocados de acordo com o interesse de Roma. Isso era interesse político. Então, me parece que nesse ano, ele é chamado por Jesus de príncipe entre o povo. Quem era chamado de príncipe entre o povo era o sumo sacerdote. Dá então a entender que ele está na condição de sumo sacerdote nessa data específica. Vamos então entender algo a esse respeito. Ele conhece o Antigo Testamento, sabe os milagres e as maravilhas produzidas por Deus, por profetas como Elias, como Eliseu, e também por outros, mas mais especificamente por esses dois que operaram grandes sinais. Então ele sabe que alguém que não tem intimidade, que não tem um relacionamento íntimo com Deus, não poderia provocar tais milagres. O que acontece aqui então? Ele chega até Jesus, observando que muitas pessoas se posicionaram contra Jesus, e ele, por ser fariseu, por supostamente ser sacerdote, sumo sacerdote, nessa época específica, partindo dessa premissa, nós vemos que ele tem um respeito por Jesus, apesar de os fariseus quase em peso se posicionar contra o Senhor Jesus. Agora, olha para o que Jesus responde para ele e você fica entendendo, vai começar a entender, ou melhor dizendo, o contexto. Ele diz assim: olha, ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus diz: em verdade eu te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Peraí, será que eles estão falando de coisas diferentes? A grande verdade é que eles estão falando da mesma coisa, só que Jesus responde o questionamento dele dando uma resposta específica. Olha o que Jesus está dizendo. Jesus, nas entrelinhas, está dizendo assim: olha, para você experimentar esses poderes miraculosos, fazer parte desses poderes, dessa glória, dessa manifestação, você precisa nascer de novo. Ou seja, a religião em si e a lei não levará você a experimentar esse poder e fazer parte dessa graça. Você teria que nascer de novo para experimentar e compreender aquilo que está acontecendo. Então Jesus está dando uma resposta ampla para ele, entende? Uma resposta bem ampla. E eu entendo aqui então que Jesus está dizendo que aquele que nascer de novo pode ser participante desse poder, pode ser participante
dessa graça que ele manifestava no seu ministério. Então, todo nascido no reino experimenta esse poder. Agora vamos entender se nós estamos certos ou não. Se você ir no capítulo de número 1 e no versículo de número 12 e 13 do Evangelho de João, vai dizer assim: no entanto, a todos os que o receberam, aqueles que creem no seu nome, Deus deu-lhes o poder de ser feito filhos de Deus. Versículo 13. Filhos nascidos não do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Ou seja, quando você recebe ao Senhor Jesus Cristo por crer em seu nome, aquele que crê em seu nome, crença leva à obediência, ao arrependimento dos pecados e à obediência. Quando esse processo acontece, você tem o seu nome escrito no livro da vida. Tendo o nome escrito no livro da vida, você torna-se então agora participante desse poder. Você já nasceu de novo, pertence ao reino de Deus. Agora vem comigo. É filho de Deus, autêntico, seus pecados são perdoados. Você é restaurado a Deus no Espírito. Agora, cumpre-se aqui 1 Timóteo 2,5, único mediador entre Deus e o homem é o Senhor Jesus Cristo, homem. Então agora você é restaurado a Deus. Cumpre-se aqui também o que está escrito em Colossenses capítulo 1, versículo 13, 14 e 15. Você vai encontrar onde ele diz: ele nos transportou do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor, no qual nós temos a redenção, a saber, a remissão dos pecados pelo sangue de Jesus. Então agora nós não estamos mais em trevas, estamos na luz. Capítulo de número 13 ou 14, versículo 14, ou 13 e 14, vamos lá? Está escrito assim, versículo 12, capítulo de número 14, versículo 12, 13 e 14 do Evangelho de João. Olha o que está escrito. Em verdade eu vos digo que aquele que... Na verdade eu vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o Pai. Se perdides em meu nome, para que o Pai seja... Olha, e farei tudo o que pedires em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se me perdides alguma coisa, em meu nome eu o farei. Quando você, então, passa pelo processo, recebeu, vamos recapitulando, recebeu o Senhor Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, recebe, então, a restauração, o poder que te torna filho de Deus, você é restaurado ao Pai. A partir de, então, o Espírito Santo vem habitar em você, e você pode agora entrar em contato com o Pai em nome do Filho, para que o Filho de Deus, mediante a presença do Espírito eterno que está em nós, venha produzir o milagre para que o eterno seja glorificado. E o que ativa então esse poder? Alguém tem que ser nascido de novo, da água e do Espírito, precisa viver em novidade de vida, precisa ter vida com o eterno, relacionamento com o eterno, e precisa saber disso também. Se você não saber e não concordar, não adianta. Então você tem que entender isso. Entender que você não é mais uma pessoa qualquer. Não, olha, queridos, não importa como os outros estão te vendo. Às vezes as pessoas estão olhando para você, as pessoas estão tornando tudo, não pode espiritualizar tudo, mas também não pode humanizar tudo. As pessoas estão focadas no conhecimento humano, esquecendo que há realidades bíblicas aqui que é necessário que nós venhamos a entender e a usufruir daquilo que é uma promessa para nossas vidas. Então, visto que você nasceu de novo, tem o nome escrito no livro da vida, nasceu da água do Espírito, né? Está vivendo em novidade de vida e você entende que o Senhor Jesus Cristo disse que no nome dele você pode produzir sinais. Então você crê. E crendo agora você começa a orar sabendo dessa realidade. A maioria das pessoas estão fazendo uma oração vazia porque não entendem que é um direito dela em Cristo ou pelo nome do Senhor Jesus alcançar a esfera sobrenatural. As pessoas não têm compreendido isso. Agora vem comigo e vamos ver até onde isso é verdade ou não. Mas não vamos esquecer, tá,
de que se você não crer, não adianta. Às vezes eu falo para as pessoas, você precisa crer. Você só pode tentar usufruir ou trazer à realidade essa verdade a partir do momento em que você acreditar nela e querer fazer uso dessa verdade. Se você não acredita, não tente, porque não vai dar certo. Você tem que entender primeiro e aceitar. Entender e aceitar, então, praticar. Vem comigo. Vamos ver essa realidade também escrita no capítulo 16 do Evangelho de João. Vamos ver o que está escrito no versículo de número 13, está escrito: quando porém vier o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, e não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará coisas novas. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e há de anunciar a vós. Tudo que o Pai tem é meu, por isso vos digo que há de receber do que é meu. Em seguida, ele vai dizer que o mundo não pode receber esse Espírito, só o nascido de novo. Mas vós o recebereis, e ele estará convosco e habitará em vós. Entenda que o mesmo Espírito de Cristo, o Espírito do Eterno, estará, então, estará conosco, em torno, e habitando em nós. E isso nos leva a uma compreensão extraordinária de que se tornamos-nos filhos de Deus como Cristo, não na mesma qualidade dele, mas por adoção, ele nos concede o seu nome, somos então nascidos de novo, nos identificamos com Cristo, o Espírito de Cristo, o Espírito do Eterno habita em nós e nós podemos usar o nome de Cristo. E é interessante que Jesus Cristo disse, vocês lembram de uma coisa interessante na ressurreição de Lázaro? Pai, eu glorifico-te porque tu sempre me ouves, mas eu digo isso, eu sei que o Senhor me ouve, mas para que eles creiam que me enviaste. Então o Pai sempre ouve o Filho, e agora o Filho está ascendendo ao Pai, ou seja, dentro do contexto, né? Não vamos discutir aqui Trindade, que não é o assunto, mas ele ao ascender ao Pai vem o Espírito, ou seja, a presença do Eterno em nós e a mesma presença que estava nele. E ele disse que agora, quando nós usarmos o nome dele, nós poderemos provocar milagres assim como ele provocava. O problema é, se você não pensar como ele pensava, e não andar como ele andava, e não crer como ele queria, você não vai manifestar esse mesmo poder. O problema hoje é que nós humanizamos tudo, sabe por quê? Porque é mais fácil você viver na dimensão física, viver numa dimensão espiritual, jejuns, oração, meditação na palavra, reclusão, entendeu? Se separar para a glória de Deus. Isso tudo gera um ônus, um afastamento de tudo, aquilo que é desse mundo. E o que as pessoas têm sentido uma necessidade de estar em contato com esse mundo mais do que com o eterno. Aí não acontece essas manifestações de Deus. Ah, mas eu acho que nós vamos encontrar outra interpretação, porque não é verdade. Não, é verdade. As pessoas aqui não têm se comportado como o Evangelho manda. Se você se comportar como o Evangelho manda, você vai experimentar tudo isso. Isso é real. Vamos continuar vendo? O versículo de número 23 e 24 ainda do Evangelho de João vai dizer assim: naquele dia eu vou para o Pai, né? Então naquele dia nada me perguntareis, em verdade eu vos digo que tudo o quanto pedides ao Pai em meu nome ele vos há de dar. Ou seja, quando você pedir ao Pai usando o meu nome, é como se eu tivesse pedido. Até agora nada pedistes em meu nome, pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. A maioria das pessoas vão orar assim: Pai, em nome de Jesus, e faz aquela oração vazia, sem graça. Não espera que aconteça nada, de fato, porque elas nem conhecem o poder do nome de Jesus. Elas não entendem essa problemática toda. Faz uma oração vazia, não espera que nada aconteça, e ela não tendo conhecimento daquilo que não é real. Por isso, o Eterno fala a Josué: medita no livro desta lei de dia e de noite, lembra? E está falando o tempo da lei, tá? De dia e de noite, para ter um cuidado de tudo que ele está escrito, então ele te fará prosperar. Então você só vai prosperar quando meditar na palavra do Senhor, até que ela esteja intrínseca em si, esteja dentro de você, a tal ponto que ela faça parte da sua alma. Entendeu? Quando a palavra do Eterno enche o seu ser e você abre a sua boca, há uma convicção.
O que está faltando para as pessoas hoje é convicção. Ai, Deus, em nome de Jesus. Não, não. É o nome do nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Eu estou determinando e crendo sobre a palavra de Deus e eu não posso receber menos do que está escrito, porque não é bíblico, é antibíblico. Precisa se cumprir, tem que se cumprir e vai se cumprir. Pastor, você está obrigando a Deus a cumprir? Não. Deus não mente. Se Ele prometeu na sua palavra, está resolvida a parte de Deus. Agora o negócio é comigo. Eu tenho que crer e provocar esse milagre pela fé, com determinação. Não quero deixar o vídeo muito longo. Também comigo. Até onde isso, então, é real? Vamos continuar. Até aqui você já teve um vislumbre, né? Dessa verdade. Vamos, então, entender aquilo que o apóstolo Pedro e João entendeu no capítulo de número 3 do Evangelho de João, quando eles chegam na Porta Formosa. Não vou citar o texto, só citando aqui o texto, mas não vou ler. Há ali, então, um paralítico e ele pede esmola. Parece que Pedro entendeu isso. Pedro olha para ele e diz assim: eu não tenho ouro e não tenho prata. Olhando, fitando os olhos nele, diz: mas o que eu tenho, isso eu te dou. Estendeu a mão para ele e falou: em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. O homem levantou e andou. O que Pedro entendia que nós não estamos entendendo? Mas era o Pedro. Não, irmão, não. Isso aí ele não mandou para o Pedro, mandou para todos nós. Então, quando você compreende esta realidade, você começa a entender que nós estamos perdendo muita coisa. Estamos perdendo muita coisa que nós não estamos entendendo. E estamos perdendo esta graça que nos foi dada. Enquanto Satanás está manifestando por aí as suas maravilhas, a igreja está apática, com uma mensagem sempre voltada para finanças, para bem-estar e coisa e tal, enganando o povo, atrás de pastor nos altares chamando aí a ovelha de ladrona, de ladrão, entendeu, né? Vendendo objetos dentro das igrejas e tal, e nada de ensinar o povo o poder de Deus. Porque isso aqui não é para o apóstolo, entendeu? Não é para o profeta fulano, Beltrano, isso aqui é para todo crente nascido de novo. Se tem uma coisa que algumas lideranças não querem, é que você seja independente. Você tem que ir na igreja sim adorar a Deus. Você vai na igreja contribuir sim. Dízimo não é lei e nem é obrigado, nem é moeda de troca, é gratidão a Deus. Leve o seu dízimo, leve a sua oferta, ajude no que puder, adore a Deus, sirva a Deus, evangelize, ajude o pastor da igreja, seja uma bênção. Mas não fique na coleira da religião. Você vai lá para servir a Deus, é uma referência que você tem. E congregar é de Deus. Mas você precisa entender isso. Que você não depende de nenhum provocador de milagre. Quem tem que provocar o milagre é você. Tá bem? Eu não sei se eu tenho tempo aqui, mas deixa eu dar mais uma pinceladinha para você. Isso está disponível para a igreja. Vamos ver um texto que alguns estudiosos da Bíblia, né, alguns doutores, aí vai dizer que esse texto não estaria no original, mas ele não entrou aqui por acaso, entrou por permissão do Eterno, vamos usá-lo. 16, 17 e 18 de Marcos 16. Marcos 16, versículo 16 ao 18. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E esses sinais hão de seguir os que crerem em meu nome. Crer em meu nome. Tem que crer no poder que está investido no nome. Expulsarão demônios e falarão novas línguas. Pegarão em serpentes, quando beberem alguma coisa mortífera, ela não lhes fará mal algum. Imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados, ou eles ficarão curados. Vamos ler Mateus 28. Mateus 28 vai dizer, deixa eu encerrar, não é tudo, tá? Só uma pincelada, só uma ideia, uma pincelada aqui, tá? Capítulo de número 28 e o versículo de número 18, dizendo assim: chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-vos a obedecer todas as coisas que eu vos tenho
mandado e crer também, ou melhor, e certamente estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Promessa que ele estaria conosco e que todo o poder está no Cristo ressurreto. E o interessante é que, por isso ele disse que tudo que pediu o Pai em meu nome, eu farei. Aí você entende que o Pai e o Filho são um. Mas vamos deixar aqui, porque não quero abrir uma polêmica aqui. Então eu quero agora afirmar a você. Trabalhe primeiro, não saia correndo. Eu vou provocar um milagre agora. Não faça isso. Reveja os textos e tudo que está relacionado a esse texto escrito. Escreve-se na base da sua Bíblia, bonitinho. Pinte o texto, leia, releia, até que você entenda o conceito que está embutido aqui. E então comece a provocar milagres. Amém? Querido Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo, eu peço ao Senhor que abra o entendimento, toque no espírito, na alma de cada um, para que eles sejam, em o nome do Senhor Jesus Cristo, iluminados por esta palavra. Que sejam, a partir de hoje, provocadores de milagres. Isso, Pai, eu te peço crendo, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Shalom, paz e prosperidade. Pastor Edivaldo Lourenço ficando por aqui, mas assim que possível eu vou gravar um outro vídeo dando continuidade naquilo que nós ouvimos agora. Deus abençoe a todos vocês e não esquece, você tem o nome, direito de usar o nome de Jesus, e todo o poder no céu e na terra está investido nesse nome. Este nome foi dado à igreja. Você é igreja, não é a igreja, mas é igreja. A igreja é o corpo, mas nós somos membros do corpo. Você tem direito a usar este nome. Lhe foi concedido legalmente. Tome posse e use este nome e seja uma bênção. Deus abençoe. Pastor, eu quero entrar em contato contigo, falar acerca ou debater o assunto. Fale comigo no WhatsApp 44997 516892. Deus te abençoe e até a próxima, se Deus permitir.